Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a quem nos assiste de forma presencial, a quem nos assiste de forma remota no nosso canal do YouTube. É a OAB Espírito Santo de Portas Abertas da Advocacia Capixaba. Hoje daremos início à palestra da Comissão Especial de Compliance com a doutora Giovana Calmon. Bom dia a todos presentes e a todos que estão online nos acompanhando. Agradeço a presença de todos, e do nosso palestrante, o Geraldo Falcão, do nosso vice-presidente Jorge Saad. E vamos dar início à nossa palestra de compliance e governança, um tema muito importante para a gente poder construir uma base sólida para a nossa construção dos nossos trabalhos da comissão. Bom dia. Na verdade, eu gostaria até de me apresentar aqui para os colegas que, porventura, não me conhecem, assumindo agora, na última semana, Giovana, se eu não me engano, a vice-presidência aqui da comissão. Eu participo desde a criação da comissão aqui com os colegas da Comissão de Compliance, Especial de Compliance aqui da OAB, e é um prazer assim, recebê-los aqui, e certos de que, nesse novo ano que já se aproxima, a gente volta a uma normalidade presumida aqui em que nós poderemos dar entregas enquanto comissão. Geraldo, agradecer a presença aqui, agradecer a Giovana também pelo convite de compor a diretoria, agradecer ao nosso presidente, Riz, que é Alberto, que coordena as comissões, e dizer que, na verdade, estamos em breve, penso eu, nos aproximando de um momento em que a gente vai conseguir entregar à sociedade aquilo que nós formatamos, Giovana, quando do início da comissão. O compliance ainda é um tema incipiente, apesar de já ter aí alguns anos, para nós que gostamos do tema de estudos e enfim, de abordagem sobre o tema, mas a sociedade ainda não entende, Geraldo, em sua totalidade, o que esse novo nicho de estudo e de mercado, por que não, vem a entregar? Quais são as entregas de fato? O que isso de fato vai impactar na vida do cidadão? Então, eu acho que a nossa comissão, disse isso a Giovana há algum tempo, é uma das comissões, talvez, uma das poucas da OAB que deve ultrapassar a barreira institucional de atuação com advogados, e nós temos um dever, não só perante a sociedade, que isso aí eu acho que todas as comissões têm, mas nós temos um dever institucional também com outras classes de tratarmos de assuntos que são afetos a essa multidisciplinariedade que é inerente ao compliance. É que eu digo com relação ao mercado produtivo, eu digo com relação aos engenheiros, aos administradores, à gestão pública, da qual eu faço parte, inclusive. Então, assim, o nosso trabalho é árduo. Eu acho que o objetivo da comissão de fato, disseminar o tema perante todos esses atores, todos esses stakeholders que permeiam o ambiente de integridade e de compliance, e eu me sinto muito feliz de poder compor aqui com a Giovana a diretoria e receber o Geraldo aqui e todos os colegas que também nos brindam aqui, sejam eles membros da comissão ou pessoas que vêm aqui também para aprender um pouquinho e, quem sabe, em um futuro breve, atuarem aí com o tema, com compliance, porque vamos precisar de profissionais, Então, é isso, agradecer mais uma vez àqueles que nos assistem e àqueles que estão aqui presentes. Então, bom dia, que tenhamos aqui uma boa explanação, que eu sei que certamente teremos, Geraldo? Muito obrigado, muito obrigado. Fica melhor? Bem, bom dia a todos. Liberdade. Pode ser? Ele não capta, Nossa, de sala de aula, fala andando. É horrível isso. Alô? Funciona. Muito bem. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Geraldo Falcão. Primeiramente, eu quero deixar registrado o convite da Giovana por dois aspectos. Primeiro, a preocupação com ela de liderar e de tratar o tema compliance dentro de um guarda-chuva de governança, que é um tema novo. E, segundo, a forma com que ela fez o convite. Eu vou explicar. Treinamentos do tipo, o que é compliance, qual o significado, a origem, como agrega valor, esse tipo de treinamento que eu chamo um pouco mais de prateleira, fazemos também.
Mas não foi esse o pedido que a Giovana fez. O pedido foi, Geraldo, eu preciso... A gente tem que enxergar a situação clara, real, do que está acontecendo no Brasil e no mundo, para eu dimensionar a importância do compliance e da governança. Então, traz para a gente um pouco de realidade, porque muitas vezes a gente está perdido numa notícia de imprensa, numa notícia de WhatsApp, numa notícia de qualquer coisa, né? E a gente não consegue concatenar esse assunto com o assunto governança e compliance. Então, esse foi um pedido desafiador, o méritos todos à comissão de compliance, e eu decidi vir, em meio a uma pandemia, pelo pedido, porque é um pedido verdadeiro, honesto, de querer entender a realidade, e a gente não nega esse tipo de pedido. Treinamentos como um pouco mais de prateleira, talvez eu não viesse, sabe? O que é compliance, qual a origem... Não, vamos colocar em prática a situação, vamos discutir a situação prática. Muito bem. Vocês vão perceber que eu vou tocar em vários assuntos ao longo da apresentação. Meio ambiente, risco cibernético, finanças, contabilidade, modelo de negócio, competição global, competição local. Vocês vão ver que esse arranjo da governança global e local ela está exposta nas apresentações. Qual é o grande objetivo? Mostrar aos senhores que, sim, todos são terceiro grau, formados, profissionais, independentes, e já assumem posições perante a sociedade. Então, esse é o público. Então, a mensagem tem que ser a esse nível também. Cada um dos senhores vão, enfim, analisar aquilo que melhor aplica ao seu negócio para tomar decisões daí por diante. Então, por exemplo, às vezes eu tenho aqui um advogado ambiental que diz assim, puxa, então está desdobrando nesses assuntos, então eu tenho que me posicionar diferente. Então, cada um vai se posicionando à medida que se vê no cenário, tá bom? Muito bem. O tema principal aqui é como as coisas estão sendo feitas, o novo modelo científico, social, eu chamo isso de novo modelo científico, e o desafio de desenhar modelos de governança, desenhar modelos de gestão de continuidade e garantir resiliência de países e empresas. Bem, então eu já estou colocando o próprio conceito de governança diante de um desafio científico. Então eu não posso aprender somente conceito de governança, eu tenho que pôr em prática e mostrar que o resultado é concreto. E você pode confiar em termos de continuidade, compliance e resiliência. Então, nós estamos falando aqui de um novo modelo científico que já está sendo implantado. Então, esse é o grande desafio daqui para frente. Tem apresentações, tem vídeos, tem bastante conteúdo para a gente ver, tá bom? O ponto de partida aqui é... Deixa eu só... Opa. Para onde é que a gente está olhando? Qual é a nossa realidade? Normalmente, as pessoas têm 3 níveis de foco de atenção. Primeiro, a realidade de fato. O novo e os sonhos e metas. Todo mundo é feito por isso. A realidade, o novo, os sonhos e metas. Quem para na realidade, muitas vezes fica depressivo, não é verdade? Cai até num tratamento clínico, etc. Não consegue vencer essa etapa. Vamos tentar enxergar um pouquinho a realidade. A governança, ela nasce da difícil missão de colocar as coisas no trilho, de fazer com que eu dirija com segurança, que eu freie com previsibilidade e de que eu tenha confiança no equipamento, que é o carro. Muito bem. Agora, a realidade, será que permite que a gente tenha esse tipo de estabilidade, vamos chamar assim? Vamos dar uma olhada na realidade. Acho que o som deve estar...
daqui é a realidade. Inovações, oportunidades, conflitos, guerras, migrações, imigrações, ok ou não? Problema de resíduo, problema de poluição ambiental, espaço, enfim. Tudo ao mesmo tempo. E é no meio desse cenário que a gente tem que extrair inteligência em um desenho e modelo de governança. Veja o tamanho do desafio. O compliance ele vai tentar equilibrar esses vários mundos, seja ele no ambiente regulatório de cumprimento, seja ela na projeção de futuro. Vamos falar um pouco da projeção de futuro. Olha o novo. O que está acontecendo? De tanta velocidade e complexidade. Por isso estamos nos sentindo tão ineficientes e inseguros, apesar de tanta inovação. Vou explicar melhor. Estamos vivendo com 3 mundos ao mesmo tempo. O mundo natural, de onde obtemos os recursos para viver, comer, morar, vestir. O mundo político, que é o mundo natural que foi invadido e loteado pelos humanos, criando nações e fronteiras políticas. E o mundo atual da internet, com indivíduos conectados em redes globais de interação e produção de conhecimento. Aqui estão os 3 mundos no diagrama que usamos para fazer diagnósticos. Aqui na base está o mundo físico, natural, com os princípios que regem a dinâmica da vida na sua origem. É daqui que nós, humanos, tiramos a ciência e começamos a criar a nossa cultura. Aqui estão a cultura, a política, os negócios, as relações sociais e seus conflitos. Aqui tudo está organizado por leis que garantem nossos direitos sociais e políticos e definem nossos deveres para manter tudo sob controle para termos segurança. Em nome da segurança, abrimos mão da nossa individualidade e nos submetemos ao coletivo. Aqui está o mundo em rede globalizado, a sociedade do conhecimento. Indivíduos buscando direitos culturais, não mais apenas direitos sociais e políticos, mas culturais, para exercer a sua identidade com toda a liberdade. Esses indivíduos conectados, autônomos, criam fenômenos sociais inéditos na nossa cultura, como sistemas auto-organizados, ou Self-Organizing Systems. O melhor exemplo recente de Self-Organizing System é o de junho de 2013, em que mais de 2 milhões de pessoas foram às ruas no Brasil inteiro de uma hora para outra, sem nenhum partido, nenhuma igreja ou sindicato para organizar. Nesse mundo, os indivíduos com mais informação, com uma visão crítica fora das hierarquias, propõem inovações que as hierarquias com compromisso de conservação e mitigação do risco não permitem. Esse é o caso da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Enquanto estavam dentro da estrutura, essa equipe do judiciário não conseguia tomar as decisões que encaminhariam à adoção da delação premiada. Vejam como a revista Época Negócios descreve a história. No dia 18 de novembro, 100 servidores graduados de mais de 50 entidades e órgãos públicos deram entrada num hotel simples em Teresina, vindos de todos os cantos do país. Um pouco antes das 7 da noite, eles deixaram nos quartos ternos, gravatas e tailleurs e desceram para a sala de convenções usando jeans, camisetas e vestidos mais simples. Juntos, numa mesa em forma de U, sem chefes ou hierarquia, sem regimento interno, nem regras formais, eles começariam ali uma reunião de trabalho de 3 dias para discutir formas de combater o crime organizado. Olha o Moro aqui. Não eram as funções que eles exerciam, eram as pessoas com as suas convicções criando ferramentas, inovando em design de ferramentas para cumprir a sua missão dentro do judiciário. É também o caso do Papa Francisco, quando dá o briefing para o futuro da igreja em termos de inovação. Sonho com a transformação da igreja para que seus costumes, seu estilo, sua linguagem e toda a sua estrutura se convertam em um canal adequado à evangelização do mundo atual, mais do que para a sua autopreservação. Vejam bem, quem sonha é Bergoglio. O indivíduo não é o Papa, é a pessoa que está na posição hierárquica de Papa. Ele sonha e tem uma visão crítica sobre o futuro da igreja. A inovação tem um design claro. Não é uma torre de comando e controle, mas é um canal que viabiliza o aperfeiçoamento de tudo que passa por ela para melhorar a sociedade. Esse é o desafio da inovação.
E esse mundo aqui está datado. Ele não está conseguindo lidar com esse mundo e nem com este mundo. Eu explico. Esse mundo natural está em desequilíbrio, ele está nos dizendo: vocês precisam estudar mais ciência. Inovem. Criem ferramentas mais sensíveis para entender a complexidade do mundo natural e mitigar o risco de faltar recursos tão preciosos para vocês. Da mesma forma, o mundo dos indivíduos conectados em rede está dizendo para este mundo aqui: vocês são mal informados, suas leis são ultrapassadas, suas fronteiras políticas não controlam nada. Nós falamos e nos relacionamos com quem queremos, na hora que queremos, a despeito de controles políticos de qualquer natureza, correios, exércitos, o que seja. Direitos autorais, democracia representativa, vocês precisam rever tudo isso com urgência. Novas leis, novas instituições, novas atitudes são demandadas para dar um mínimo de segurança ao processo de evolução da sociedade. Nós estamos aqui. Alguns estão tentando levantar muros, outros tentando testar bombas nucleares. Esses são restos que sobraram do século XX. Pela frente, temos um mundo de oportunidades para inovar com soluções que façam o mundo funcionar com mais inteligência, economia, justiça, humanidade e ciência. Vamos juntos e rápido. Até a próxima. Se eu atuo preocupado com o impacto ambiental ou lateralmente no espaço social, sociológico nosso, são decisões que a gente tem que tomar. São decisões que a gente tem que tomar. Qual o tipo de projeto e envergadura que eu vou assumir? A cada decisão minha eu tenho impactos em vários mundos, não é só o meu. Outro exemplo do novo. Olha que interessante, eu vou passar isso muito rápido, o vídeo tem um minuto. Isso aqui é a alta tecnologia para a ciência da vida. Pessoal, nós estamos falando aqui... Por que inovação urgente? Porque o mundo mudou. De toda a geração de robôs. Everything. We're excited to share our already working arbitrage bot, which is currently running with Play Money. Can everything else? This is a voice rendition of Facebook AI chatbots talking to one Com o another. resumo das tecnologias, com foco na ciência da vida. Eles falam They were em shut down when reviver o ser developers humano, realized they inclusive. had created As their metas são own. audaciosas. Então, isso aqui é um mundo novo que está começando no globo, ok? Um outro exemplo, a sociedade totalmente monitorada no mercado digital nos Estados Unidos durante 24 horas. Ou então, esse senhor aqui, alguém consegue me dizer quem é esse senhor? Não. Quem dá mais? Quem pode dar uma ideia? Filho de um milionário? We're excited to share our already working arbitrage bot, which is currently running with Play Money. You can see how it performs on the dedicated Telegram channel, which is linked on our website. We're expecting to start our DEX bots early next year, while launching our performance portal this month. Make sure you check out our Medium for industry insights and updates from botou dinheiro na internet com essa mensagem aqui e deu um golpe no mundo. E ele não existe, ele é um software. Então, esse mundo novo também nos leva ao crime. Então, olha quanto à frente de negócio que nós estamos discutindo aqui, que os modelos de governança devem proteger, se proteger e trazer o compliance junto. Muito bem. Será que a gente está olhando para sonhos e metas? Sim, todos olham para sonhos e metas, está certo ou não? Muitos de vocês estão nessa linha de sonho. Deixa eu... isso. Deu para passar aqui. Sabe por quê? Está ótimo. Porque tem... Today, I have a dream that we will find the balance between economic development, social progress, and environmental protection.
that inclusion, responsibility, and respect for the law will be a reality in all types of organizations, small, medium, or large. 今天我有一个梦想，我希望崇尚道德与透明成为世界的主流。我希望大家能彼此信任，如同孩子们一样纯真。我们将会远离贪污、暴力和诱拐的阴影。Hoy tengo un sueño. La naturaleza será respetada. Vamos a combatir la contaminación y el calentamiento global. El respeto por las futuras generaciones creará hábitos nuevos de consumo responsable. Aujourd'hui, j'ai un rêve de justice sociale et de paix dans le monde entier. Parce que les travailleurs et les employeurs seront égaux en dignité et droit. Parce que chaque enfant sera épargné du travail forcé et quelque autre forme d'exploitation. Garçons et filles pourront développer pleinement leur potentiel. Hoje eu tenho sonho. O futuro será feito da diferença. Seremos amados pelo que somos de verdade, sem discriminação de cor, religião, gênero, etnia ou idade. As crianças serão apenas crianças. Não haverá crianças pobres. Não haverá fome. Today, I have a dream that, as citizens of the world, we will recognize our value, the value of our past, our culture, our individuality, and with pride, we will take care of our community, our planet, and the future of humanity. Hoy tengo un sueño. Crearemos productos y servicios que mejoren nuestras vidas. Organizaciones responsables serán la base de una nueva sociedad y el consumidor será respetado. 今天我有一个梦想，我希望每个人的声音都能被听到，大家都能负起自己的责任。Les organisations seront reconnues sur la base du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. That we will take care of the environment and our society as we take care of ourselves. Y a medida que esto suceda, todos los que creen en la vida habrán realizado su sueño y el nuestro. Nós falamos de concorrência, nós falamos de aspecto fiscal, econômico, trabalhista, social, ambiental. Esses são os nossos sonhos, de todos os nossos sonhos. Então, entre a realidade e os sonhos, inevitavelmente tem inovação. Sem inovação, eu não me mexo. Sem inovação, eu fico preso na realidade, fico ou não fico? E provavelmente eu vou adoecer, não é verdade? Ou eu posso ficar no nível de conformidade, sem ter o desenho de futuro, e não contribuindo com um modelo maior. Então, essa é a proposta da governança, é ter um modelo maior a qual a conformidade atenda. A gente já vai ver sobre isso. Vai falar sobre isso. No aspecto social e político, um desenho muito simples que eu trouxe para vocês é que os 4 grandes princípios da governança, transparência, responsabilidade, equidade e prestação de contas, que vem formalizado globalmente, se ele desenvolver qualquer tipo de inovação que, nas esferas de baixo da sociedade, que são impactadas, sofrerem qualquer tipo de impacto que conflite com seus valores, nós vamos ter problemas, sim ou não? Então, imagine, eu crio uma determinada inovação
passo pelo nível da educação. O nível da educação interpreta tudo aquilo, atesta aquela teoria. Se essa inovação bater, conflitar com o nível de valores aqui embaixo, eu vou ter problema de implantação, não vou? Dependendo do tipo de implantação de inovação, eu tenho até um problema de segurança aqui embaixo, de ordem e segurança. Então, a sociedade ela tem vários atores, ela entende aquela inovação de várias formas, e por isso que algumas ideias dão certo, outras não dão. Umas vingam só na academia, outras vingam só na tecnologia, outras não vingam no setor jurídico. Não há um entendimento linear sobre inovação e sobre governança nos vários níveis de organização de uma sociedade. Faz sentido falar isso? Cada um entende de forma fragmentada aquele modelo de governança, aquele modelo de inovação que está se propondo. Muito bem. Visto isso, institucionalmente, o que tem acontecido? Todos esses problemas que a gente tem vivido, isso já foi discutido lá atrás. Não é teoria da conspiração dizer que há uma nova ordem mundial. Não, isso é real. Isso, na década de 70, já foi discutido. Fazia parte do relatório do Clube de Roma se discutir uma nova ordem internacional. Porque, aliás, veja bem, se eu projetar a população mundial lá na década de 70 ao dia de hoje, eu chegaria em 7 bilhões. Se eu chego em 7 bilhões, eu vou ter N crises acontecendo no mundo. Vamos discutir isso? Vou ter crise de abastecimento de água, vou ter imigração, migração, vou ter conflito, guerra, vou ter disputa econômica a tal ponto que os países não se entenderão, conflito de leis, conflito de valores, culturas. Então, esse relatório é interessante porque ele é um instrumento que, de maneira lógica, eles foram muito inteligentes. Não, vamos sentar aqui, vamos projetar esse futuro e a gente vai ter esses problemas aqui. Olha o que eles discutiam lá. Meio ambiente, sistema monetário, os oceanos, o mundo industrializado, o compliance, o antissuborno, corrupção. E eles já diziam lá que os países desenvolvidos teriam que abrir mão do seu poderio e da sua posição privilegiada, que no futuro os países pobres iriam reivindicar sua posição. Não é isso que a gente está vendo acontecer de forma seguida? Muito bem. E eles diziam que eles só queriam igualdade de oportunidade. E as oportunidades estão abertas, desde que o terceiro mundo adote um novo modelo, adote um novo comportamento. Não adianta se fechar para o mundo, achar que a América Latina é diferenciada de tudo e de todos, e você que se adequa ao meu modelo. A gente não faz isso nem com o nosso vizinho, nem com os nossos parentes, quanto mais com gente de outro mundo, de outra região do mundo. Muito bem. Os atores começaram a surgir, a gente teve até prêmio Nobel falando em equilíbrio econômico e desenvolvimento, e igualdade de oportunidades, e impacto ambiental. Na área de fomento, a OCDE, então, conseguiu ter representatividade. Até então, ela era um organismo de não tanto destaque, mas hoje já não. Ele conseguiu reunir o interesse de todos os países em torno de guias e práticas, manuais de conduta para que isso fosse uniformizado entre os países. Aquela ideia, eu sou contra aquela ideia de achar que tudo que sai de lá também é teoria de conspiração. Não, é a sociedade que criou esse problema e eles, como gestores, é que estão tentando pensar num jeito de responder a esse impacto. O fato é que o impacto virá. Está vindo, está acontecendo. E isso começou a permear vários agentes fomentadores, ONGs, universidades, bancos, e é isso que a gente também vai ver ao longo da palestra. Os diversos manuais da OCDE, quem tiver curiosidade, visitem o link, baixem todos, estão todos escritos lá. Inclusive, eu estava até discutindo com um colega sobre em qual nível a área de auditoria interna deveria estar dentro de uma organização, e eu fundamentei com um manual da OCDE, que já impactou na Lei 13.303, que exige que os auditores auditem os membros da alta direção. Auditoria interna, no mesmo nível hierárquico, independente do Conselho de Administração e o fiscal. E isso
está em uma das recomendações da OCDE. Por quê? Amadurecimento dos níveis de governança, dos membros que compõem o nível de governança. Nós vamos chegar lá. Então, esses modelos de governança privado e da sociedade civil foram pensados, foram escritos seguindo princípios. E esses princípios estão em guidelines, frameworks disponíveis para vocês baixarem. Dessa época que se discutia conceito, o que é governança, que hoje está em decreto estabelecido, decreto 9203, governança pública, o que é valor para a sociedade, o valor entregue à sociedade através do serviço público, hoje está claro. Mas esse pessoal discutiu há muito tempo atrás e ainda faz um trabalho de uniformização global. Até os dias de hoje, olha lá, 2020, foi votado na ONU que eles querem os riscos empresariais demonstrados em plenária. Espera um pouquinho. Então, a sociedade me exige um grau de transparência que eu tenho que estar preparado. Eu tenho que resolver eu tenho que atender meu dever de casa aqui antes de demonstrar, porque isso vale dinheiro. As expectativas em torno de ações, etc., vêm a partir daí. E assim também as sociedades, os países. O Banco Mundial já avalia modelos de governança. Olha o grau de maturidade que o pessoal já está lá fora. O Banco Mundial já vem evoluindo há muitos anos. Aliás, o Banco Mundial e o setor bancário foi o que deu o primeiro passo, e tem que ser desse jeito, por causa das crises sistêmicas, né, financeiras. O princípio do Equador, onde os bancos se reuniram e discutiram governança e responsabilidades dos agentes de bancos. Muito bem. E existe o novo mundo. Então, nós estamos falando aqui do mundo atual, de empresas constituídas e bancos, e existe o novo mundo, aquele que está nascendo. Que eu já estou falando de empresas que representam um grande volume de dinheiro em bolsa americana, em relação às empresas que produzem produtos tradicionais. Já tem produtos para serem monetizados, como o metaverso, isso aí já está colocado em bancas de investimento do Face, e já, né, as empresas que listam em bolsa já valem mais do que grandes empresas tradicionais. E olha só, quem diria, né? Populações que a gente achava que estavam muito atrasadas, eles são mais inteligentes do que a gente, tá certo? Mediante ao conflito que aconteceu, eles foram os primeiros a se desconectar para poder fugir do país. Então, veja o quanto está valendo o acesso a dados e o quanto está permeado na cultura. A cultura nós já vimos, porém, a gente tem um problema de subsistência. Taxa de emprego da geração G caindo cada vez mais. A gente teve o problema da Covid, que ainda se arrasta, que trouxe uma quebra na economia, mas foi localizado em 3 setores os mais impactados. Esses são dados para mostrar para vocês que fazer um desenho de governança e criar um nível de compliance tamanho que responda ao que está acontecendo no dia a dia é o grande desafio. Esse modelo de governança tem que ser híbrido, seguir princípios, nós vamos ver, sem dúvida, mas ele precisa ser híbrido e ele precisa ter solidez na sua estrutura de compliance também com princípios, mas eu também tenho que ser flexível, porque o mundo passa e é impactado de diversas formas. Muito bem. E aí está havendo uma disruptura global. Novos modelos de governança estão sendo publicados, estudados, publicados, adotados, e mostrando para todos esses atores, né, de que o meu país é viável, a minha cidade é viável, eu tenho um jeito de governar, eu tenho um jeito de administrar diferente de um vizinho qualquer. O fato é que assuntos como democracia são profundamente estudados. Qual o futuro da democracia? Já se sabe que está meio a meio, você tem regimes mistos, você tem regimes totalitários e vocês têm integralmente democráticos, abertos e representativos. Isso está sendo observado, isso é uma agenda da OCDE, isso é uma agenda de futuro, aqui do lado direito, embaixo, o futuro da democracia é discutido, o futuro das multinacionais está sendo discutido, isso aqui é de 2013, hein? É antigo, mas continua nos relatórios de risco. E o futuro do surveillance, veja, as fiscalizações, as auditorias, o acompanhamento da atividade econômica, com o que a gente tem que se preocupar? O compliance está ali.
Então, veja, hoje, se vocês entrarem no site da OCDE, vocês têm acesso a mapas como esse para descobrir quais são as regiões do mundo, a gente vai ver em detalhe mais para frente, quais são as regiões críticas do planeta. Então, a história de que o presidente da República chega lá e diz o meu país é atrativo, isso é parte da história. A outra parte, eles têm os dados, eles conhecem o quanto custa investir no Brasil, quanto custa investir na América Latina. Eles sabem isso. Então, veja, eles têm os dados. Eles me pedem um modelo de governança novo. E eles me pedem um nível de compliance mais inteligente. Olha, a oportunidade eles estão nos dando, ou não? Basta a gente fazer a nossa parte. Eles já nos conhecem, agora basta a gente produzir isso que eles conhecem. Se eu pegar os dados da OCDE e projetar, eu posso rapidamente dizer se o país é viável em 5, 10, 15 ou vai quebrar. Eu só cruzo o PIB com câmbio, pronto. Para eles não tem muita dificuldade. Então, a revolução que começou a ocorrer é de que, muito bem, se eu controlo os dados e eu quero investir em determinadas regiões, eu preciso dar a oportunidade desses países criarem os seus próprios modelos para poder investir, tanto as organizações quanto os países. Então, eles começaram a debater o que seria um nível ideal, seguro, para uma boa governança. Eles descobriram, então, que, para enfrentar toda essa mudança no macroambiente que nós vimos lá, para poder enfrentar a mudança nos ambientes de negócio, como fusões, aquisições, reordenamentos, etc., para poder resistir a mudanças societárias, para que se faça um plano estratégico e dê um direcionamento organizado para uma determinada empresa, eles entenderam que eles precisariam mexer em algumas coisas. Eles precisariam mexer na relação entre os acionistas, na relação nos conselhos de administração, na atuação dos executivos, na atuação oportunista da gestão, que é um conceito antigo de teoria da custo de agência, de conflitos de interesse. Eles teriam que mexer num nível que nunca tinha sido mexido antes. Eu, como administrador de empresa, por exemplo, eu nunca imaginava que um dia a gente pudesse regular a atividade do administrador. E hoje a gente já se vê regulando. Da 13.303 ou qualquer outra legislação, já se fala em responsabilização dos membros, dos conselhos. Muito bem. Então, ele segue os mesmos princípios: senso de justiça, equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade. E o pilar de responsabilidade vem todo o compliance. Todo o compliance. Tanto da organização quanto dos membros do conselho. Ela obriga que se estabeleça um sistema de valores dentro da organização ou do país, e aí já a gente vai falar sobre isso também, para que, através de valores, se estabeleça o nível de compliance que se quer, se equilibre nas relações de poder e se implante sistema de gestão através de padrões normativos. Veja, o assunto começa a ser debatido através de valores e não de leis. Porque, se eu tiver leis não orientadas a princípios e valores, eu vou ter conflitos de leis, como a gente estava comentando. E isso ocorre internamente num país e ocorre entre países. Isso já ocorre na área ambiental, isso já ocorre na área social. Muito bem. Então, sigam alguns princípios, né? Princípios da propriedade, primeiro ponto, hein? Governança não se faz sem propriedade, né? E já a gente vai ver alguns riscos que a região corre, né? Que o Brasil corre. Tem que ter propósitos, tem que ter equilíbrio na relação de poder e garantir perpetuidade, além de outros, e garantir continuidade. Ou seja, os negócios eles passariam a ser avaliados mediante algumas caixinhas que você precisaria desenvolver. Essas caixinhas, que foi adotado pelo Decreto 9203, é princípio do IBGC, é princípio do TCU, é princípio da CGU. Essas caixinhas nunca antes estavam regulamentadas. Hoje, você precisa abrir, você precisa regulamentar, você precisa mostrar e prestar contas.
Muito bem, Petrobras já foi impactada, o estatuto dela já foi revisado. Já existe score, né? Métricas de avaliação de maturidade de nível de governança, isso já é precificado. A Bolsa de Valores já avançou nisso. Os riscos empresariais já se pede que seja publicado junto com demonstrações econômicas e financeiras. Estou falando do IRC. O IRC, que é Relato Integrado de Risco, ele já é aceito na SEC americana e já é aceito na Bolsa de Londres. Então, além da demonstração contábil e financeira, a demonstração de riscos. O ESG apareceu como uma outra responsabilidade. Vocês percebam que, à medida que o modelo de governança avança, as exigências vão aparecendo, seja para estados, municípios, empresas, enfim. E o modelo de empresa, ou de melhor empresa para se investir, também foi parametrizado pela OCDE. E disse assim, olha, uma empresa que seja minimamente confiável é aquela empresa que tem visão de longo prazo, investe e apresenta modelos viáveis de inovação, tem propósito com o capitalismo, com a propriedade, com o capitalismo de stakeholders, que é a preocupação dos impactados externos, tem valor de futuro, fomenta a disrupção, por isso que eu coloquei vídeos a respeito disso, e tem gestão de riscos. Me mostra o risco do negócio. Quando eles desenham um modelo desse, eles dizem o seguinte, muito bem, vamos fazer aqui um checklist agora, vamos olhar as empresas que estão em bolsa e vamos ver quem tem isso. E isso é precificado. Vamos ver o país que tem isso e vamos colocar em checklist e vamos avaliar. Pega os dados que você tem aí. O Brasil foi recentemente avaliado agora, dados do Inovativa, Ministério da Economia, acho que entre os 5 países mais inovadores da OCDE. O número de milionários que surgiu em startups, o número de empresas que está sendo criada no período de pandemia bateu recorde. Não quer dizer que são empresas que vão durar, são empresas que foram criadas, já geram um capital, mas a gente precisa olhar a continuidade agora. Então, esses modelos todos estão sendo desenvolvidos mesmo com essa disrupção que está acontecendo. Então, olha os campos em que compliance precisa ser projetado. Inovação, além dos setores atuais, meio ambiente, trabalhista, fiscal, tributário, empresarial, contratos, o que mais? Só que eu tenho todo o lado da inovação para criar, para propor. Como é que um robô vai se relacionar com o ser humano no futuro? Quanto vai valer essa empresa? O meu modelo de governança tem que prever esse nível de inovação, seja da empresa, do município, do Estado. Às vezes eu posso estar falando de um projeto de investimento no Espírito Santo da Google. E ele venha com uma proposta dessa, de inteligência artificial em equipamentos, em robótica. Como é que eu precifico isso? Como é que eu implanto isso na região? Como é que vai se relacionar com o ser humano isso? Qual compliance? Eu vou aplicar a lei trabalhista nisso? Como é que é? Então, existe uma outra esfera do compliance, que é a de garantir futuro, garantir continuidade, que é o desafio que eu faço a todos, para que pensem. Qual é o nível de legislação que eu vou ter que ter para esse mundo novo aqui? Além da flexibilização do mundo que está precisando, muitas vezes, até de solução legal para poder sobreviver. Nós vimos aí tentativa de reforma trabalhista e etc. O fato é que a gente está atravessando crise após crise, e a pergunta que fica é, qual o nível de compliance que eu preciso continuar a ter? Claro, combater corrupção, sem dúvida. Eu não posso conversar com gente que me roube. Mas, uma vez sanado esse problema, daqui para frente, qual é o nível de compliance que eu preciso ter para poder promover o desenvolvimento e um nível de governança? Muito bem. Olha que interessante isso aqui, pessoal. O pessoal já está rezando para robô. Atuais e gerar mais interesse pela religião.
Para isso, um sacerdote robô está sendo usado no templo Kodaishi, em Kyoto, com o objetivo de passar os ensinamentos de geração em geração. O androide é baseado na divindade. Sendo construído em 30 dias na China, e já tem outro construído em 15, ou um carro, projeto da Volkswagen na China, que é o mesmo princípio usado nos trens, né? Ou então robôs usados para segurança pública, ou robôs usados em segurança pessoal. Ou então uma banda de rock robô, que canta, toca, tem ritmo. Não vou colocar aqui, que é muito alto o som. Ou a impressão 3D, né? Casa, prédio, na mão de chinês. Os maiores unicórnios, está uma briga grande, né, entre Estados Unidos e China, dos maiores unicórnios, né, que valem acima de 1 bilhão. Então, veja, governança é pensar em compliance, é pensar no equilíbrio de direitos, é pensar em impactos sociais, mas é pensar também nesse mundo novo. Eu tenho um budista orando a um robô. Veja, eu tenho duas formas de enxergar isso, de forma realista, de forma otimista ou de forma a inovar. Se for da forma realista, eu comparo com o meu padrão e aprovo ou condeno aquele comportamento. Se for pensar de forma inovadora, eu respeito. Ele fica lá, ele reza, eu rezo para outro, minha crença é outra. Mas eu estimulo o ambiente dele para que ele seja feliz. Quem é que diria uma pessoa que nada numa piscina daquela? Vocês viram as pessoas todas aglomeradas numa piscina? São felizes. Você vai dizer que elas estão erradas? E aí o compliance olha aquilo e diz assim, não, você não pode nadar desse jeito. Mas, senhor, eu tenho 20 milhões aqui na cidade frequentando esse clube. Como é que eu resolvo isso? Esse tipo de discussão é válida até no Brasil. São 5.500 municípios. Como é que eu implanto? E quanto tempo leva para implantar uma lei no Brasil? Tudo isso está exigindo dos gestores públicos uma nova forma de governar. Sair fora do processo e pensar em termos de design de ferramenta. Porque não dá. No modelo que eu tenho, concurso público, organização departamental, hierárquica, torce para que o gestor público não te traga problemas de corrupção e desvios, torce, né? Desenvolva as equipes, crie os projetos, implante dentro dos 4 anos, além de administrar a prefeitura. Não é assim? A gente torce para que ele consiga fazer isso. Não dá, não está dando. 5.500 municípios não está dando. O Brasil está levando, sei lá, podemos falar em 30 anos, e dando passos para trás. Não é isso? Passa mais 30 e dá alguns passos para trás. Não dá mais. Por isso que todo mundo, né, sai na Forbes, acho que foi na Forbes, não, na Times. O voo, né, agora o Brasil decola, né, o Cristo Redentor, daqui a pouco ele caiu, aí o PIB está de um jeito, está de outro, não dá mais. Simples assim. Imagine você, investidor, chega para o Brasil e diz assim, ó, toma mais dinheiro. Daqui 6 anos você teve um outro problema de corrupção, impeachment, daqui a pouco você vem e pede mais. Não dá mais. Para ninguém daria mais. Nem para o nosso parente, tá certo? Me dá mais dinheiro aqui. Não, mas você não resolveu nem o seu problema primeiro. Como é que você está me pedindo mais dinheiro? Então, o fato é que eles estão olhando o mundo sob modelos de governança, prestação de contas e transparência, para que tenha acesso a esse crédito, para que tenha acesso a esse investimento. O Brasil vai muito bem, obrigado, em vários setores, né? Da Embraer, que criou o seu primeiro carro voador, o EVE, que fechou o contrato com a Uber, até o setor de mineração, que está aos trancos e barrancos, mas está tentando dar conta de toda essa demanda que o Brasil tem para tentar fazer o PIB crescer. Em vários setores o Brasil vai bem, em outros não. Muito bem, olha mais o que vem acontecendo. A União Europeia, então, formalizou um livro de governança, a partir do livro branco da Europa. Os princípios dela giram em torno de assegurar continuidade, ser eficiente, ter a análise e preocupação com o impacto orçamentário,
ter a gestão de riscos na cultura. Todos os manuais, desde o primeiro, escrito na década de 70 pela OCDE, até os livros atuais, Orange Book, Green Book, os manuais de FCPA, Barber Act, tudo isso vem da mesma origem, que um dia o pessoal falou assim, olha, ou a gente implanta isso aqui, ou enquanto a gente não implantar, um está enganando o outro. Muito bem. A OCDE reconhece as normas ISO como normas oficiais para que os países sigam, e já a gente fala sobre isso. O Brasil tomou uma grande decisão no ano passado, que foi de participar do primeiro Banco Mundial de Compras Governamentais. Então, a melhor forma com que eles encontraram, né, de fiscalizar os contratos públicos era de ter todos em um grande sistema, e lá você escolhe o que vai fazer diligência, ou inspeção, ou fiscalização. Mas, para isso, o Brasil precisa adotar normas e modelos de governança pública. Então, a partir desse momento, a partir do Decreto 9203 e desse acordo, começou, então, a correria, né, em torno de um grande modelo de governança brasileiro. O projeto de lei 9163 fala do modelo de governança brasileira. O Ministério da Economia já publicou o seu guia de gestão estratégica para mostrar coerência de resultado e planos. A Lei 13.303 já é uma realidade. CGU e TCU, não preciso nem... Né, são os dois grandes exemplos, né, para modelo de governança e auditoria. O Brasil já publica mapas de risco de integridade e compliance das estatais. Imagine o impacto disso. O TCU publica um mapa de risco de uma companhia como Petrobras e mostra que ela está num quadrante vermelho. O impacto que se tem em cima das finanças da empresa. Isso é transparência, isso é prestação de contas do órgão. Do órgão. Veja, entre um tribunal de contas, agora estou falando como cidadão que conhece um pouco da história, entre o Tribunal de Contas, que, na sua história antes, tinha aprovado as contas da União 2 vezes, para um mapa de risco de corrupção, são dois órgãos completamente diferentes, sim ou não? Isso é design, isso é inovação, isso é pensar fora, criar um modelo e dizer, o meu órgão vai atuar dessa forma. Quem depende ou é impactado por mim, que me acompanhe. Então, é nesse momento que o Brasil está vivendo uma série de mudanças. E aí surgiram manuais em todas as secretarias, SUSEP, ANS, cada um, Ministério da Economia, até Ministério do Turismo, Educação, cada um começou a publicar o seu manual, o CAD, agora o Judiciário acabou de divulgar, através do Conselho Nacional de Justiça, o seu programa de integridade, Banco Central... Imagina, a presidência da República dizendo que vai implantar sistema de gestão de qualidade. O gabinete, né? CVM. Na área de integridade e denúncias e fraudes, nós já estamos falando de um tribunal internacional. O pessoal já apoia, mais de 100 países já apoiam a criação de um tribunal internacional. E aí eu estava falando um pouco antes sobre uma cidadezinha, né, na Sérvia, que tem pouco mais de 50 mil habitantes. A prefeitura já tem manuais de gestão de risco, compliance, continuidade. É uma cidadezinha pacata, esse aqui é o vídeo dela. Entrem, se vocês tiverem a oportunidade, entrem nesse portal, esse CGI, lá eles têm, é uma associação, eles têm todos os códigos de governança de todos os países, com os compromissos que eles irão assumir ao implantar no seu país. Veja como está ficando cada vez mais fácil estudar os países. Eu tenho os números, eu tenho a intenção, que são os manuais, e eu pego as evidências. E essas evidências têm que bater com os números. Está feita a auditoria, está feita a diligência. Está aí minha decisão, se eu confio no Brasil, se eu confio na Malásia, se eu confio na Tunísia. Isso significa ter modelo de governança e método de auditoria e verificação de conformidade. Então, o compliance também sustenta, né, todo esse programa da OCDE.
em algum nível eles vão comparar o grau de coerência entre resultado e exigência, que é conformidade. Muito bem. Já existe score para membros da alta administração. Inclusive, o SEC americano agora vai começar a fiscalizar os relatórios ESG. Nós vamos passar por uma nova fase agora de maturidade, de avaliação de maturidade desses relatórios que estão no mercado. E o Bacen acabou de publicar o relatório sobre as regras para a publicação de relatórios ESG. Segurança pública já fez o seu papel, o Exército já escreveu o seu livro branco de segurança pública. Agora a discussão é outra, é de unificar ou não a segurança do país inteiro em torno dela, em torno desse manual. Cada um fazendo o seu papel. O TCU também, já desde a época do Sérgio Moro, já veio pedindo um novo modelo de segurança pública que envolvesse tribunais, ministérios públicos, em torno de valores. Isso não vai ser um trabalho simples, porque eu estou falando entre uma decisão lá do primeiro nível do Supremo Tribunal Federal e o impacto aqui, como naquele mapa que a gente estava vendo, o impacto aqui na delegacia de polícia. Mas se tem intenção de desenhar, perdão. Os critérios são muito bem claros e seguem os princípios internacionais. Muito bem. E aí a gente tem o choque chinês, ou seja, a aproximação chinesa, com um novo modelo, o modelo deles. Mas eles querem participar aqui também. Então, o chinês tem frases curiosas como essa, né? Quem atrapalhar a China, eu vou pisar na cabeça. Você diz, meu Deus, isso é governança, isso é democracia, né? Mas é o modelo deles. Nós já estamos falando de influência política do modelo chinês. Por quê? A gente já está vendo investimento em partidos, sindicato, reunião de chineses com sindicatos. Tudo isso pode estar influenciando o modelo de governança brasileiro também. Porque eu não estou atuando via Congresso, que é a via formal de representação social, tá certo ou não? Também tem influência religiosa e cultural. Com posições bem polêmicas, né? Quem é Deus, né? Como se isso fosse uma pauta de um... Eu estou falando como cidadão, como se isso fosse uma pauta de um agente, né, no país. Tem a parte geopolítica, de representação da China em relação ao comércio mundial, minérios, etc. E a indústria da guerra, que a gente vê as relações cada vez mais tensas entre a operação americana, o eixo, né, de apoiadores, né, dos Estados Unidos e os apoiadores do modelo chinês. De novo, o que isso tem a ver com o modelo de governança? Lembram daquele mapa que a gente estava vendo, do desdobramento das inovações dentro de uma sociedade. Isso impacta, na última instância, aqui no nível de segurança pública, defesa nacional, fronteiras. Isso impacta no nível mais elementar de segurança de um país. Então, o desenho de governança ele tem que ir da inovação ao nível de segurança, ao nível de soberania de um país. Qualquer decisão que eu tome de forma incoerente, eu vou ter problema e conflito de leis, conflito de valores, sociedade revoltada, sociedade reivindicando. E a gente já viu que esse nível de sociedade está mobilizando e puxando as mudanças. E ele deu exemplo de 2013. Agora, na eleição de 2018, parece que a eleição, então, parece não, eu acompanhei, a eleição se decidiu em 4 meses, 5 meses, né, entre um índice de aprovação e a eleição do atual presidente da República, motivado pelo aquele primeiro globo lá, né, do Self-Organized System, pessoas que estão impondo mudança à sociedade, dizendo, eu não quero isso, eu quero aquilo. E eu tenho toda essa pressão de modelo de governança sendo modificado e uma nova região do mundo vindo para cá. Fica a pergunta para vocês. Está ou não está na hora do Brasil ter um modelo de governança próprio? Que responda à sociedade, que proteja a soberania e seja competitivo frente a um chinês, se é que dá.
porque o prédio é construído em 15 dias. Se é que dá. Então, essa é a primeira pergunta. Está ou não está na hora? Segunda pergunta, quando é que a gente começa? Quando eu brinquei com a Giovana, eu falei assim, Giovana, eu não vou ficar explicando o que é compliance, o que é governança, o que é conceito é esse, protege valor, protege crise de reputação, marca. A gente já sabe tudo isso. Desfaz uma empresa, a empresa vira pó, veja o caso do Odebrecht. A gente já aprendeu com a lição. A questão agora é olhar para a situação real, de fato, e quando é que a gente começa a fazer. Muito bem, e o mundo árabe? O mundo árabe, as inovações já nascem com certificação de governança, já nascem com certificação de compliance, certificação de órgãos de certificação, externo, independente. Eles já têm plano estratégico para 2117. Então, não adianta só ter dinheiro, você tem que ter um modelo de governança que protege o dinheiro, que protege o valor, que mostra que vai ter continuidade, que mostra que vai ter inovação. E você pode investir o seu dinheiro em inovação, você vai ter retorno. Não adianta só ter o dinheiro. Afinal de contas, se fosse só ter o dinheiro, o PCC seria a maior multinacional do mundo. Não adianta só ter o dinheiro. Ou você tem um modelo de governança e respeito a regras de compliance, tem boas intenções em relação à compliance, ou não adianta você ter uma poupança gorda. Então, eles estão buscando se certificar. Aliás, já se certificaram. Muito bem. E aí eu fiquei de mostrar para vocês a respeito o assunto de governança em dados. O Banco Mundial já tem um sistema de avaliação. A OCDE já tem, então, como eu comentei, o painel. Vocês podem entrar nesse painel, baixar os dados lá. Você baixa em Excel, PDF, vai fazer o estudo e a análise que vocês quiserem. Eles já divulgam um relatório de riscos por região do mundo, e o IRC, que é a junção dos contadores independentes, europeus, africanos, neozelandês, australiano, americano, todos se juntaram e disseram: as finanças do futuro têm que ser transparentes e não ter problema de integridade, resolvido, atender a preocupações de sustentabilidade e responsabilidade social, que eu preciso saber se você vai existir daqui para frente. E terceiro, você tem que me demonstrar esses riscos através de relatórios complementares. Fazendo isso, eu acredito no teu negócio. Parece simples, né? O fato é que as empresas no Brasil, se vocês pesquisarem no Google agora, quantos por cento das empresas listadas em bolsas vocês acreditam que possuem auditoria interna independente? O que vocês acham? Se vocês consultarem no Google, já vocês vão encontrar. Mas fica a pergunta: quantos por cento das empresas listadas em bolsa vocês acham que tem auditoria independente? Se vocês digitarem no Google, só 6% das empresas listadas em bolsa possuem auditorias independentes, vocês vão ver que isso é um dado já estudado. Agora, como é que eu faço as empresas brasileiras serem competitivas, atraírem capital, ter um custo de acesso, né, a baixo custo, se eu nem torno as minhas operações transparentes, os resultados dela transparentes? E o país da mesma forma. Olha o tamanho do desafio que a gente tem. Então, como advogado, além de toda a linha do compliance tradicional, eu vou optar por defender ou acusar aí a questão de carreira, muito bem, mas eu tenho que estar ligado a princípios de um modelo de governança nacional. Qualquer decisão que eu tome, então, qualquer decisão eu sei que impacta o modelo de governança, ou da minha cidade, ou do meu estado, ou do meu país. Primeiro nível de maturidade que eu preciso ter. Segundo nível de maturidade, para quem eu estou trabalhando, para qual desenho de governança, qual o nível de compliance que eu estou defendendo. Tudo isso é ciência, isso é elevar o compliance ao nível de ciência. Não é simplesmente o verificador de conformidade, atende ou não atende.
Eu pegar o assunto compliance e elevar em nível de ciência é isso. É saber quais são os impactos de uma sociedade, o impacto de uma criança, o impacto num jovem, o impacto da relação robô-humano. Eu estou pensando ciência em compliance. Como vai ser o impacto ambiental, o trabalhista, nesse mundo que já está acontecendo? Será que as leis trabalhistas são viáveis para eu construir um prédio de 30 andares em 15 dias? Ou até discussão sobre a lei trabalhista, o sentido dela? Sim, mas eu tenho pessoas que estão expostas. Tá, mas vamos tratar as pessoas expostas. E as outras? Eu tenho um inovador, um empreendedor, como é que eu vou lidar com ele? Então, veja, esses países não têm essas crises. Porque eles sabem o valor de se empreender. Eles sabem o retorno que se traz um investimento nesse sentido. Eles sabem como é que se distribui riqueza rapidamente. Ah, mas quem tem que fazer isso é o Estado. Mas o Estado está conseguindo? Não. Então, qual é o design? Qual é a inovação? Você precisa criar algo novo. Do jeito que está, não está dando mais. Muito bem. E aí o mundo passou a ser normatizado. Ou seja, normas foram sendo criadas. Então, não adianta pensar no modelo de governança e dizer, vamos atrás da governança. Qual é o padrão? Então, as normas começaram a ser escritas para que todos pudessem seguir. E grandes iniciativas estão acontecendo no Brasil. Mas vamos lá. Em termos de norma, as normas ISO, que eu havia comentado com vocês, foram normas escritas para orientar o empresário e a cidade, o município, a ter uma regra mínima de gestão que proteja o compliance, que se proteja de suborno, das 9, 10 tipos de suborno, que proteja o meio ambiente, que proteja a qualidade, que proteja a parte social. Regras mínimas para que se gerencie de forma minimamente segura. Okay? Gestão de riscos, gestão de continuidade, são todas normas, responsabilidade social, são todas normas que vieram para ajudar quem está disposto a enfrentar esse caminho. E a nova família de normas ele vai até valor social das organizações. Essa norma está sendo escrita em Londres. Gases do efeito estufa, como se proteger do impacto da Covid, enfim, é uma família de normas interessante que vale a pena ter acesso. Agora, no Brasil tem acontecido um modelo muito interessante e que é único. Eu não conheço ninguém que tenha feito dessa forma, do jeito com que a RGB vem fazendo. Vale a pena vocês visitarem o site, conhecerem a proposta da RGB, mas ele nada mais é do que um design thinking de modelos criados pelas prefeituras ou os estados, para que possa ser mentorado, assessorado pela rede RGB e ganhe tempo, né, seja acelerada a implantação no município ou no estado. Isso não é um design thinking, né? Você pensa, entende o problema, todo mundo se junta em torno de um valor comum da criação do modelo de governança, da criação do modelo de integridade ou compliance, cria esse modelo, apresenta a implantação e faz parte da rede brasileira de governança. Isso é ou não é um método de design ou de criação acelerado? Porque não há mais tempo. O Brasil está sendo cobrado a apresentar o seu modelo de governança. E eu acho duplamente interessante esse movimento, porque o próprio órgão de controle está querendo educar, assume para si a responsabilidade de educar os estados e municípios. Ele poderia falar, não, isso aqui não é problema meu, só te fiscalizo e autuo. E, no entanto, não. Está colocando à disposição de todos o conhecimento para que se crie esses modelos. Então, isso aqui é inédito. Eu não conheço outra região do mundo que esteja fazendo dessa forma, sem participar da estrutura pública, né? E daqui para frente, o que está acontecendo? Isso aqui é um slide que eu uso em algumas aulas para dizer o seguinte: a empresa que ela hoje se encontra ao nível de compliance aqui na faixa verde, ela é uma empresa que minimamente é confiável. Ela simplesmente cumpre as suas obrigações, demonstra em relatório contábil e financeiro e tem um nível de valor. As empresas que gerenciam os seus riscos aqui em azul,
é um pouco diferente. Ela atende o nível de compliance, ela já assume alguns diferenciais e ela gerencia os seus riscos. Ela não sofre com os seus riscos. Está sob controle, ela vale um pouco mais. As empresas que têm estratégia de gestão de continuidade, que já pensam além do risco, elas valem mais ainda. Eu posso confiar a médio e longo prazo. E essas empresas estão aptas e resilientes a qualquer tipo de dificuldade, absorvem a dificuldade e, mesmo assim, não deixam de inovar e quebrar paradoxo. Essas valem muito mais, infinitamente mais do que uma empresa simplesmente no nível de conformidade. E essas empresas já estão sendo premiadas, já estão sendo avaliadas, os seus relatórios já são avaliados, os números já são expostos, já para atrair investimento, mais capital, mais emprego. Então, aquela velha história de dinheiro e bom resultado atrai mais dinheiro, isso é verdade. Essas empresas não têm problema de compliance. Nem poderiam, pelo grau de exposição que ela tem. Então, pessoal, esse foi brevemente o material que eu trouxe para vocês, para mostrar, então, e fazer duas perguntas para a gente encerrar. Afinal de contas, governança é só atender leis? Se sim, seria compliance. Governança não é atender só leis. Governança tem um modelo de inovação. Governança é implantar um modelo de atração de investimento, atração de expectativas novas. Então, você tem que criar modelos novos e passar a gerenciá-los mediante princípios. Um dos princípios é compliance. Não se abandona a compliance. Pergunta 2. Será que compliance está preparado para essa nova ciência? Ou ela é simplesmente uma mera cumpridora de obrigações sociais, tributárias? Eu preciso projetar um novo mundo. Será que eu estou preparado para isso? Não? Para propor isso num legislativo? Então, ficam esses dois desafios a todos, e espero que tenha atendido. É uma visão rápida, e ficam essas duas perguntas para vocês. Obrigada, Geraldo. Agradecer em nome da comissão e da OAB, te entregar aqui um certificado pela sua magnífica palestra, né? A intenção foi realmente trazer o Geraldo aqui para a gente sair fora da caixa. A gente fica muito preso aos pilares do programa de compliance e como que a gente vai operacionalizar no mundo que estamos vivendo hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada. E a OAB está à disposição para poder participar aí dessas atuações aí que o Brasil precisa, né? Vamos tirar uma foto, né? Não, vamos junto. Não, Jorge, vem. Obrigado pela palestra, doutor Geraldo. Obrigado a toda a Comissão Especial de Compliance. Obrigado a quem nos assiste de forma presencial ou de forma online no nosso canal do YouTube. Encerramos o dia de hoje e voltamos amanhã, às 11h.